O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas e 43 segundos em Patrocínio. Peguei no horário certo hoje, né? Ô Luizinho, boa tarde, Luizinho, que está sendo do esporte, diretor do esporte, está aqui para assistir o programa de perto. Não contei, só ouvir não, né, Matheus? Eu tenho que ver de perto, você está aqui. Luizinho, um abraço, tá? Um abraço, né? Até mais. Mas hoje é dia de São Judas Tadeu, né? É o santo das causas impossíveis e também dia do funcionalismo público. A nossa fé aí em São Judas Tadeu, que resolva, né? Nos ajude a resolver, interceda junto ao Senhor para nos resolver os nossos problemas, nos dá paz e tranquilidade. E o funcionário público, o nosso grande abraço, esse grande batalhador aí, que é o funcionário público. Daqui a pouquinho falar em funcionário público, eu colei uma matéria sobre salários congelados e menos concursos, como com a PEC 241 pode afetar o funcionalismo público em todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisinha sobre isso aqui, mas antes, o senador está me passando, que entrevistou ontem o senhor Camilo Silva, da Vale, e ele falou sobre, durante a inauguração do Museu Municipal, o professor Hugo Machado da Silveira, foi ontem, aliás, por sinal uma grande obra, sem dúvida alguma, marco aí da história de Patrocínio, na administração atual do Dr. Lucas, né, sem dúvida, e foi patrocinada essa recuperação aí pela Vale. Mas, por outro lado, o senhor Camilo conseguia entrevista ao senador e ele foi saber dele com relação ao CRAS, né, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e o Centro de Triagem, que é o CETAS. Pelo jeito, eu ouvi entrevista ainda há pouco, pelo jeito nós perdemos aí os CETAS e também perdemos aí, né, o CRAS. Para Patos de Minas, mais uma vez, ele disse que teve uma reunião há um mês passado, apesar dos esforços aqui da faculdade nosso ensino superior, né, que é o Unicerp, direção da Unicerp, mas não conseguimos trazer para cá não. O escritório regional do IEF de Patos de Minas foi mais forte e a coisa vai para lá. Quer dizer, a Vale vem aqui, né, tira aí todos o minério que nós temos, deixa os buracos, contribui com alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, e deixa que a coisa vai para Patos de Minas. Nada contra Patos de Minas, não, muito pelo contrário, foram mais corajosos do que nós, né? Foram mais valentes, estão conseguindo muita coisa. Eu não vou falar muita coisa aqui, senão vou ter que tirar de fundo da cova aqui, para falar muita coisa, que nós perdemos de 20 anos para cá, por falta de prestígio político. Tomara que daqui para frente, né, a coisa seja diferente, como já escrevemos aí no site do Grupo Difusora de Rádio, que a coisa seja diferente, porque o que nós estamos perdendo para a região aí é brincadeira. Então perdemos mais esse aqui, o CRAS, com relação ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, porque a Vale está explorando tudo aqui, nós perdemos para a parte de Minas mais uma vez. Então, foram melhores do que nós. Isso aí, só tenho a dizer isso aqui, não vou aprofundar muito no assunto não, senão, né, há muita gente aí, vou ter que falar sobre muita coisa que tem acontecido aqui e que nós estamos perdendo aí muita coisa, né, por causa do nosso prestígio político está lá embaixo, e um escritório regional tirou essa questão nossa aqui, onde a Vale está explorando. Com relação ao funcionário público, hoje é seu dia, essa matéria que eu estou vendo aqui diz o seguinte: salários congelados e menos concursos, né, como a PEC 241, pode afetar o funcionalismo público. Essa é a pergunta que vem se multiplicando nas redes sociais desde que o governo Michel Temer apresentou a proposta de emenda constitucional, que é a PEC 241, né, que pretende amenizar o rombo nas contas públicas. Então, na última terça-feira, agora, o texto foi aprovado em segundo turno pelo plenário da Câmara e agora segue para o Senado. Ele estabelece um teto para o crescimento das despesas públicas federais e tem recebido muitas críticas por alterar o financiamento em duas áreas essenciais para o bem-estar da população: saúde e educação.
Mas como a PEC afeta os servidores federais, servidores municipais, servidores estaduais, tudo enfim, quer dizer, o funcionalismo público. Segundo especialistas consultados pela BBC Brasil, há 3 tipos de impacto. O primeiro deles está descrito na proposta. Caso o limite de gasto seja descumprido por um poder executivo, legislativo e judiciário ou órgão, o mesmo não poderá conceder aumentos para seus funcionários nem realizar concursos públicos. Outras sanções são impedir a criação de bônus e mudanças nas carreiras que levem ao aumento de despesas. As medidas funcionam como uma forma de punição se a conta não fechar. Há também consequências que não são citadas na PEC, mas podem vir após a sua implementação, como o congelamento de salários e uma discussão maior sobre as distorções do funcionalismo público do país. A razão pela qual estão aí, fazendo movimentos, inclusive o Ministério Público aqui de Minas Gerais que vai entrar com recurso no STF, o próprio Ministério Público Federal já emitiu semana passada uma carta técnica, mandou ao Congresso Nacional dizendo que era inconstitucional. Essa deve ser a razão então, Mas prosseguindo aqui na matéria, de acordo com os especialistas, existe a possibilidade de que com a aprovação da proposta, os funcionários públicos deixem de ganhar reajuste e não tenham suas remunerações corrigidas pela inflação, mesmo com o cumprimento do teto. Isso acontece porque o teto é global e vale para todos os custos de um poder ou de um órgão. Dessa forma, se o executivo tiver que dar mais verba para as escolas, por exemplo, poderá assegurar as remunerações de seus empregados. Na prática, isso equivaleria a reduzir os salários, porque a inflação medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, quanto poder de compra o dinheiro perde em determinado período. Sem a correção, é como se o pagamento diminuísse, porque o mesmo valor compra menos que antes. Então, todo reajuste, que for feito depois da lei ser implementada, com relação à inflação do ano anterior. Então, vai acabar reajuste de salário, vai acabar a premiação para funcionalismo público, que não é só para o funcionalismo público, não, para muitos órgãos. E os 3 poderes que desobedecer, vão ser punidos, tanto o judiciário, como o legislativo, como o executivo. Então, tem muito mais coisas que temos que aprofundar para entender bem essa PEC 241, que nós, a partir da semana que vem, vamos comentar aqui com os nossos ouvintes. Eu fico por aqui com o nosso comentário de hoje. A todos nosso grande abraço, um bom final de semana a todos e estaremos de volta na próxima segunda-feira às 12 horas. Fique conosco, venho com o José Antônio e os nossos convidados no Rádio Comunidade. Um abraço, muito obrigado, um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.